Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte do dono da bola, né? Tá falando um pouquinho do mercado da bola do Flamengo, vai falar sobre o jogador que está em negociação. Também nesse vídeo vai falar sobre o estádio do Flamengo, sobre o novo reforço que pode pintar nessa janela também. Então assista até o final e vai ter todos esses conteúdos que foi falado aqui. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Vamos lá, o Hugo que você falou aqui. Então, o Hugo já há algum tempo, o Corinthians estava atrás dele, que eu sabia, que eu falei aqui já há alguns dias. E agora, com a negativa do Santos, com dificuldades de trazer também o Tadeu, o Hugo volta a ser o principal nome aí para ser o goleiro do Corinthians, né? Eu gosto do Hugo, acho que ele é um bom goleiro, apareceu muito bem no Flamengo, chegou a ser titular, aí falhou naquele jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo. Mas é uma falha, todo mundo falha. É, uma né? falha. E aí ele perdeu espaço no Flamengo por causa disso. Mas isso não tira o mérito dele ser realmente um bom goleiro. É alto, técnico, é rápido. É que eu não posso falar o que eu penso Eu aqui acho em que é uma boa relação ao contratação. goleiro, cara, porque eu gostaria de falar, sabe? Eu acho uma boa contratação se realmente o Hugo for confirmado aí no Corinthians. Para você, meu querido Souza, em relação ao Hugo, que a informação foi do Veloso há mais de 20 dias. Eu gosto desse goleiro também. Você gosta, Souza? Gosto. Começou Você gosta muito bem muito, no Flamengo. Souza? Gosto. É Começou muito bem no Flamengo. Goleiro alto, o Corinthians gosta, né? Até já tem a cama lá que vai ficar sobrando, né? 2 camas de casal. Já pega uma para ele. O Matheus Zonelli é menor, não vai caber nele, né? Então é um goleiro. Tá tirando sarro dos colchões que foram feitos com a gazinha, é isso? É porque Não, você tem não estão usados aí, eles estão guardados no 64 ginásio, colchões, cara. 2 de casal, é isso que você dois tá de tirando casal. sarro? É, por causa do tamanho, né? Era pro Cássio e pro Carlos Miguel. Como eles foram Eles foram embora, embora, foram embora e vai ficar do tamanho dele. Então você está dizendo que é por causa disso que o Corinthians vai contratar o Hugo em relação ao colchão não ficar... para não se perder, Pra né? aproveitar o colchão. Pra não É se isso, perder, é isso que você está porque tentando o Carlos Miguel falar. estava usando os dois, que ela é muito grande. E o seu goleiro, o Jandrei, ele tem colchão? Corujinha de ouro tem. Colchão do quê? Qual o colchão que ele tem? Solteiro. É de solteiro ou de casal? Solteiro. É Queen ou Kings? Acho que é Kings. Mas por que ele não consegue pular e pegar a bola, então, se ele tem o braço curto? É por isso, mas por isso que ele é o por reserva, exemplo, né? o Hugo talvez tenha a perna comprida, o seu goleiro do São Paulo tem o braço curto. Você fala isso? Não, claro que eu falo. Chama Quando o cara você de falou? corujinha de ouro, pô. Como é que é? Corujinha de ouro. O que é corujinha de ouro? Os caras só acertam no trinco, o cara chuta e só acerta no trinco dele. Voltando pro Hugo. Mas é bom goleiro, muito bom goleiro, acostumado a estar jogando com... Acostumado, tem Xoxa? torcida grande, então é uma boa contratação. Onde você vai pro Mato Grosso do... Onde você vai? Mato Grosso do Sul. Pensa do Hugo, qual a informação que você tem? Jorge Nicola, monstro sagrado. Detesto discordar do Veloso em relação ao goleiro, porque ele sabe muito mais de goleiro do que eu. Mas a impressão que eu tenho do Hugo, o Neneca, como era conhecido, é de que ele está muito abaixo dos 2 goleiros que o Corinthians tinha. Tadeu é difícil, os caras do Goiás querem a multa rescisória, o Santos já é um cara de 34 anos de Mas idade. quando o Veloso fala, acho que a gente tem que prestar atenção. Sim, né? por isso que eu tô Como goleiro, tô até cara, fazendo meia culpa sabe de quem aqui, que o entendeu? Veloso falava? Do Carlos Miguel, o Veloso falava do Everson. O Veloso falava do Ederson, que tinha que ser titular da seleção brasileira, não o Alisson. O Veloso fala do Bento agora. Então, às vezes, o goleiro tem uma visão diferente da nossa. Eu respeito sua opinião. Isso, mas eu até tô fazendo minha Mas quando culpa. o Veloso fala, a gente tem que Eu prestar até atenção. tô fazendo minha culpa, eu não Porque tem detesto gente que quer discordar. falar de goleiro. Não, você não, E filho. eu falei que o Jandrei ia ter dificuldade no São Paulo também. Não falei que foi Não, contratado? o Jandrei... Falei, ó, não é goleiro pro São É por isso Paulo. que ele é o reserva, né? O titular é o Rafael. Que tá lá. mas você não Ele tem veio colchão pra jogar, igual nós precisa temos ter um colchão reserva lá, melhor, né? Souza? Precisa ter um reserva Aí você melhor. tira sarro do Hugo, do colchão nosso, mas você não fala disso aí, né? Eu não falo. E dos outros goleiros do São Paulo? O sonho da casa própria parece cada vez mais próximo para os flamenguistas. Tava na hora de ter uma casa própria. Tava na hora, aliás, demorou, mas vai chegar num bom momento essa nova casa para o Flamengo. O Flamengo comemora o anúncio da Prefeitura do Rio, que desapropriou o terreno do gasômetro para a construção do estádio rubro-negro. O clube projeta um espaço para 80 mil pessoas. A ideia é fazer na frente, vamos dizer assim, uma grande praça onde a gente possa fazer tipo um fanfest e eventualmente colocar telões para que as pessoas possam eventualmente acompanhar jogos onde tem uma demanda de pessoas muito grande, com bares, com uma série de coisas.
O terreno está localizado na zona portuária, tem 88,3 mil metros quadrados. O Clube da Gávea negociava há anos com a Caixa Econômica, fundo que é dono do terreno, e nunca conseguiu chegar em um acordo financeiro. Por isso, o prefeito Eduardo Paz decidiu intervir. Primeiro, eu já contei para todo mundo que eu não estou tão feliz assim, não. Enfim, essa história de ter que assinar esse negócio como vascaíno está me dando uma certa dor no coração. E eu acho que aqui, falando sério, é um ganho para a cidade. Aquela região da cidade é uma região que a gente tem apostado há muito tempo. O Flamengo não quer fazer só um estádio, é muito mais do que um estádio, a gente tem ali uma área de entretenimento mesmo. O Flamengo vai pagar pelo terreno, não vai ser uma doação da Prefeitura do Rio de Janeiro para o Flamengo. O terreno será leiloado na Justiça para fim específico da construção do estádio. O Flamengo vai ter uma série de obrigatoriedades para seguir. O valor arrecadado será repassado para a Caixa. O Clube Carioca não teme concorrência para o leilão, que deve acontecer nos próximos 30 dias. O Fla planeja um investimento de quase 2 bilhões de reais para erguer o tão sonhado estádio. O clube vê a venda dos naming rights como a possibilidade para arrecadar a maior parte desse valor. Portanto, nada de batizar antes do tempo. Uma das coisas que vai poder trazer muita receita para o nosso estádio é a venda dos naming rights. Então, calma, entendeu? Esse é uma coisa importante para poder viabilizar a construção do estádio, a venda dos naming rights. Mas eu sei que vão acabar apelidando de alguma coisa, mas assim, oficialmente a gente tem que entender que é importante a gente não sair chamando de nada, até porque vai ser importante a gente fazer dinheiro com isso. A ideia é pagar 85% de cerca de 150 milhões à vista pelo terreno, com a arrecadação da venda de 38 apartamentos no Morro da Viúva. Esse prédio pertencia ao Flamengo e já serviu inclusive de moradia para atletas. Foi vendido em 2018. O clube ainda ficou com 30% do empreendimento. O próximo passo da diretoria é ir ao Conselho Deliberativo e Administrativo para aprovação do investimento na compra do terreno. O sonho já está saindo do papel. E aí fica aquela dúvida, mas e o Maracanã? Bom, o clube é líder do consórcio pelos próximos 20 anos. O governo do Rio apoia o Flamengo na construção do estádio próprio e espera que a concessão com o Maraca seja respeitada, que o estádio continue sendo utilizado pelo rubro-negro, mesmo que em poucos jogos. Acho que dá para fazer igual a Portugal. Na época que eu estive lá, ainda é assim. Tem um estádio ali em Lisboa que eu acho que tem o Alvalade, que é o do Sport, tem o do Benfica, e tem um outro lá que é jogo de seleção, jogo de Copa, jogos grandes. Eles fazem lá. Pode fazer isso com o Maracanã. Até porque, gente, até esse estádio ser construído, tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, fora o Pix de 180 milhões. Bom, Fernandite, estamos... O Flamengo está mais próximo de ter o seu estádio. A gente já tinha essa notícia ontem, só que a gente teve uma pós-rodada. Vamos debater isso bem bacana hoje. Depois da prefeitura desapropriar o terreno do gasômetro, o Flamengo começa a planejar os próximos passos para a construção da nova casa. O sonho de ter o próprio estádio está cada vez mais próximo para o rubro-negro. E já é possível ver os detalhes do projeto do que pode ser a nova casa do Flamengo no gasômetro em São Cristóvão. O clube trata o estádio com o slogan "O Rio ganha mais". A ideia é que beneficie toda a região com revitalização, crescimento do comércio e novos empregos. É uma área de 90 mil metros quadrados próximo ao Terminal Gentileza. As imagens das projeções mostram um design moderno e funcional, tanto para o estádio quanto para o entorno do local. O prefeito Eduardo Paz publicou no Diário Oficial de segunda-feira a desapropriação por leilão do terreno. O local será leiloado de forma judicial e terá que ser comprado à vista. O time planeja cobrir parte do custo do terreno com a venda de apartamentos no Morro da Viúva. A ideia do clube é arrecadar cerca de 114 milhões com os 38 imóveis do edifício. O planejamento do Flamengo é conseguir finalizar todos os trâmites pela compra do terreno antes do fim do ano. Enquanto os detalhes finais e a oficialização ainda estão por vir, a expectativa já é grande para o rubro-negro finalmente ter um estádio todinho seu. Olha só quantos anos o torcedor carioca, e principalmente o torcedor do Flamengo, escuta isso.
Tem que ter um estádio, o Flamengo tem que ter um estádio, vai ter um estádio, não vai ter um estádio. E tá aí o sonho do torcedor do Flamengo. Vini, boa tarde para você, Lucas Pedrosa, você de casa. Tá chegando perto. É perto ou é longe? Quantos anos aí tem uma previsão já? Como é que tá essa história? Dessa vez não é cortina de fumaça, né, Vini? Não, dessa vez não é. Até porque a gente tá falando sobre um assunto, mesmo numa invencibilidade de 9 jogos do Flamengo, não esperaram uma derrota para poder tocar nesse assunto. De fato, o Flamengo vem correndo atrás para tirar esse projeto do papel. Eu, Fernandinha, para te responder isso, estamos falando de uma construção de estádio. Isso aí não é de um ano para o outro. Sim. Ou seja, o torcedor não pode esperar que em 2024, 2025, o Flamengo já terá um estádio pronto. Só um exemplo. A reforma de São Januário, a gente está falando de uma reforma. Quanto tempo, Pedrosa? 2 anos? A do Vasco é de 2 a 3 anos. Imagina a Bota aí, construção de um pelo estádio. menos 4 anos. Vamos supor aí daqui... Porque o do estádio do Flamengo, pelo que eu vi, é o dobro do tamanho. É o dobro, exatamente. Estamos falando de um estádio aí, o Flamengo planeja ter um estádio próprio, com capacidade de pelo menos 80 mil pessoas, além de muita coisa dentro do estádio, não é apenas o estádio em si. É como as novas arenas, na verdade. Evento, pode você fazer um evento ali dentro. E o que você faz no entorno desse Era estádio, isso que eu queria mencionar. A questão social. Quando a gente mencionou a reforma de São Januário, a gente valorizou muito isso. Que a partir do momento que você reforma São Januário, você também valoriza demais o redor do estádio. E no caso aí da construção do novo estádio do Flamengo, seria isso. Seria numa zona portuária, um lugar que hoje é pouco frequentado. Ou seja, tem essa construção desse estádio, valoriza demais o entorno, e é por isso que a prefeitura, o governo, está correndo atrás para, de certa forma, ajudar o Flamengo. E quando a gente fala ajudar, e aí a gente tem que combater as fake news aqui como jornalista, a prefeitura e o governo não está dando estádio para o Flamengo, muito pelo contrário. Como é essa O Flamengo vai pagar para comprar o terreno, não vai receber uma doação, muito pelo contrário. O Flamengo vai tirar do próprio bolso para poder pagar. E eu vi uma entrevista do presidente Rodolfo Landim à Flá TV com um pedido muito curioso da parte dele, e é um pedido que a gente tem que mencionar aqui. Ele falou para o torcedor não apelidar o estádio ainda. Por quê? Porque grande parte da receita vai sair do name rights. Para quem não sabe o que é name rights, por exemplo, o Morumbi hoje se chama Morumbis, porque o São Paulo vendeu o name rights. O chocolate bis. Exatamente. A Arena Neoquímica do Corinthians se chama Arena Neoquímica porque o Corinthians vendeu o name rights. E a partir do momento que você vende o name rights, você consegue uma receita muito boa. E no caso do Flamengo, estamos falando de um clube que, querendo ou não, hoje está com uma grande visibilidade, não só no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, mas também no futebol mundial. E, obviamente, a diretoria do Flamengo vai conseguir uma boa receita através do name rights. Então, torcedor, eu acho que você pode ficar contente, sim, porque o Flamengo está muito próximo de dar o primeiro passo, ou seja, comprar o terreno e depois iniciar a construção desse estádio próprio, que é só isso que falta para a história do Flamengo. A verdade é essa. O Maracanã é lindo, maravilhoso, mas o Maracanã hoje custa muito caro para o Flamengo. Porque o Flamengo, quando joga lá, a receita é em torno de 50% que fica para o Flamengo. A despesa é muito alta para jogar lá. E nem estamos falando de um estádio que hoje é um caldeirão. Não é. Se a gente for parar e analisar a acústica do Maracanã, não é das melhores. Saudades do velho Maracanã, porque o Maracanã atual, depois das reformas, não é o mesmo Maracanã. Dito isso, eu acho que o torcedor, repito, tem que ficar muito contente, porque, de fato, o novo estádio do Flamengo, ou melhor, o novo estádio do Flamengo não, né? O primeiro estádio do Flamengo está muito próximo de iniciar a construção, digamos assim. A gente passou agora há pouco num grande clube do Brasil, que foi o Galo, o Atlético Mineiro, de uma situação bem parecida com essa. Tinha o Mineirão e jogava por lá, e aí ele fez a MRV Arena. E aí também tem a questão do number right, como é importante. Porque é uma grana muito grande que entra para o clube e ajuda a custear um monte de coisa no estádio. E o estádio precisa ter um nome, por isso que é number rights. Precisa ter um nome daquela marca e, em troca, eles dão dinheiro. Isso é muito importante num processo como esse de levantar um estádio, de tirar do zero. E o Galo passou por isso e está super poderoso na sua nova casa, né, Lucas Pedrosa, que começou no ano passado, a MRV Arena. Exato, exato. Eu acho que isso é um grande passo para qualquer clube do futebol brasileiro que quer se equiparar ao patamar, por exemplo, do futebol europeu, né? É dinheiro de arena, como o Vene trouxe aqui, questão de sócio-torcedor, questão da torcida comparecendo, comprando na bilheteria, o entorno, camarotes, bares, tudo isso gera muito dinheiro. Para vocês terem uma noção, eu estive lá na Europa e você também já foi, Vene já foi. O Camp Nou, ele tem um tour do Camp Nou que para você entrar no tour do Camp Nou, cada pessoa paga 20 euros.
Então você imagina a rotatividade de pessoas que existem lá. Imagina se o Flamengo tem um museu para fazer um tour desse tamanho, como deve ter no novo estádio, e aí você tem também essa renda para cada pessoa que quiser vir ao Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, e visitar o estádio do Flamengo. É uma renda altíssima. Então, e não só para o Flamengo. Pega essa visão aqui, a região. Aqui a é o região, entorno. perfeito. Eu vou ao Rio de Janeiro, não conheço o Rio, torcedor do Flamengo, eu vou até o museu, até o estádio fazer o tour. Eu vou ter que ir até aquela região. Eu vou consumir o que está em volta. E é muito próximo do Maracanã, é muito próximo de São Januário. Você faz um bate... eu quero fazer um tour de estádios pelo Rio de Janeiro. Você consegue fazer isso em um dia. Então, tudo isso revitaliza a cidade. Para os clubes é muito importante. Eu acho que é um projeto que a torcida do Flamengo merecia já há muito tempo também, por todo o apoio que tem, sempre lota estádio. Eu acho que é essencial para a nossa cidade, para a revitalização da nossa cidade, e vai ser um up muito grande aqui na forma como a gente enxerga futebol, da gente entrando de fato no século XXI do futebol. Vai ser muito bom. E, assim, a importância do Eduardo Paes, que é o prefeito, na preocupação que ele tem em relação a essa questão social também. E aí eu falo isso de cadeira porque quando acontece a concessão do Botafogo com o estádio Newton Santos para depois de 2050, já acontece na gestão do Eduardo Paes, e eles até me convidaram para fazer a cerimônia toda, eu até faltei aqui no dia, e eu tinha que fazer um texto sobre o quanto aquele estádio mudou a minha vida. Porque, na verdade, mudou a minha vida, eu moro ali no entorno, né? Mas mesmo se não morasse, teria mudado a minha vida, e muda a vida de todas aquelas pessoas que moram ali em volta. Muitas pessoas fazem um comércio perto, no dia do jogo aquilo fatura muito, faz a renda da família toda, melhora a questão do acesso e tudo mais. E a preocupação do Eduardo Paes, que é um grande vascaíno, nesse ponto da revitalização local na concessão do Botafogo. E agora também, nas falas dele, essa preocupação no entorno aqui da região do novo estádio do Flamengo. Então, um golaço aí da prefeitura que ajudou. Perfeito. O Pedro Paulo também foi um cara muito importante, que é um rubro-negro, né? Foi um cara muito importante nesse processo. E, claro, a gestão do Landim, que muitas vezes, às vezes, fez uma cortina de fumaça, mas no final das contas, Vini, começou a encaminhar para resolver esse problema. Não, independentemente, muita gente acredita que ele esteja fazendo isso por conta das eleições do Flamengo nessa temporada. Para quem não sabe, esse ano é ano político no Flamengo, a gente terá uma eleição e o Landim, ele não pode se candidatar, provavelmente ele vai apoiar alguém, que será o Rodrigo Dunz, independentemente já está definido. Ele mesmo já falou num jantar para sócios, enfim. Independentemente se é questão política ou não, o que importa é o seguinte, o Flamengo terá um estádio próprio. É isso que importa. Depois a gente debate qual é o interesse do Rodolfo Landim. Isso aí a gente debate depois. O torcedor rubro-negro, ele tem que se sentir orgulhoso, porque agora ele vai poder dizer que tem uma casa, porque só faltava isso para o Flamengo. A verdade é essa. Eu achava um absurdo o Flamengo não ter um estádio próprio. Mas não é ter um estádio próprio apenas para dizer que tem, com capacidade de 30 mil. Tem que ter um estádio próprio com capacidade do tamanho que é a torcida do Flamengo. É isso, pelo menos 80 mil pessoas, até para gerar muitas receitas, porque se a gente for parar e analisar, a torcida do Flamengo marca presença, tanto é que tem a melhor média de públicos na temporada, está sempre marcando presença, e isso obviamente ajuda demais o clube na questão financeira. E olha só, tem drone também no mercado da bola, aliás, tem muito drone hoje, hein? Tem. O negócio, a semana você tem drone de quê? Fala só o nome. Tem vários. Eu quero saber do Lula. Marcos Antônio Dallaggio recebeu proposta do Flamengo. Pois é, o Flamengo já Depois enviou vou contigo para saber quem é esse cara, hein, Pedro? O Flamengo já enviou uma proposta oficial a Lazio e já teve uma resposta. A Lazio não gostou dos números apresentados do Flamengo e enviou uma contraproposta ao Flamengo. O Flamengo agora vai se reunir, a diretoria do Flamengo vai se reunir para estudar essa contraproposta da Lazio e aí responder ao time italiano. A informação mais importante é Flamengo e Lazio estão em negociações em andamento para a contratação desse meia de 24 anos, o Marcos Antônio, que atuou pelo PAOK por empréstimo na última temporada. Não está nos planos do time italiano, a Lazio não vai fazer nenhuma dificuldade assim para poder não liberar o jogador, muito pelo contrário, quer liberar, mas óbvio, entende que só vai liberar depois que chegar aquilo que eles entendem que é bom para o clube. O Flamengo fez uma proposta de empréstimo com uma opção de compra, considerada baixa pela Lazio. A Lazio fez uma contraproposta de empréstimo com obrigação de compra se ele atingir um determinado número de jogos, se ele desempenhar com a camisa do Flamengo. E aí o Flamengo agora vai analisar para ver se dá o ok ou não. Negociação em andamento, a gente pode criticar a diretoria em vários fatores, mas em relação à negociação, tem que bater palma para eles, sabem muito negociar, porque muito torcedor reclama, tudo é novela. Não é novela.
é na base da paciência. Olha o Léo Ortiz. Demorou, veio e está valendo muito a pena. Porque ele está jogando, até mesmo improvisado, está dando conta do recado. E se a diretoria entende que o Marcos Antônio e o Tite entendem que podem agregar ao elenco, a diretoria está correndo atrás dessa contratação. Quem é esse jogador, Lucas Pedro? Então, fala galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Falou um pouquinho aí sobre o mercado da bola do Flamengo, falou sobre o estádio novo aí do Flamengo também, né? O Flamengo aí avançou aí na desapropriação, né, do gasômetro. O prefeito aí já desapropriou e o leilão vai ser nos próximos 30 dias aí, né? Consequentemente aí o Flamengo vai poder fazer esse aporte, já tem o dinheiro em mãos, né? E com o Naming Rights vai ainda conseguir uma boa parte da construção desse estádio sem se afundar em dívidas, como aconteceu com alguns times aí que acabou fazendo estádio e acabou falindo aí, né? Na questão financeira do time. E sobre a contratação de jogador aí, o Marcos, né? Antônio aí, que pode chegar da Lazio para o Flamengo. Ele é um meia, não vai ser utilizado lá na Lazio, né? Não está nos planos do time, e o Flamengo aproveitou essa chance aí para contratar o jogador, né? O Flamengo está precisando de jogadores aí nessa época da Copa América, que muitos estão atuando, né? São 5 jogadores titulares do Flamengo que estão na Copa América, fora os machucados, né? Então o Flamengo está com muitos desfalques e está precisando muito de contratação nessa janela aí, que vai ser bastante importante. E também, né, Neto aí, né, acabou reagindo aí a um jogador que pode pintar no Corinthians, né, o goleiro que é do Flamengo, né, Hugo, ele pode ser vendido ao Corinthians e assim o Flamengo faz uma transação aí e rende mais dinheiro aos cofres. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.